Bem-vindas e bem-vindos ao curso de Mapeamento de Processos. Meu nome é João Alípio e eu estou aqui para compartilhar com vocês 30 anos de estudo e principalmente muita prática no mundo de melhoria e inovação de processos. Hoje nós vamos focar numa competência básica, mas fundamental quando você fala em qualquer aspecto, seja desde padronizar, controlar processos, realizar projetos de melhoria ou mesmo grandes inovações, que é conhecer o processo de uma forma integrada e compartilhada com todos os envolvidos. O que você está prestes a aprender aqui nesse curso pode te ajudar tanto em trabalhos de solução de problemas, projetos de melhoria, desenvolvimento de sistemas, treinamento de pessoas e transformações focadas em gerar experiências fantásticas para o cliente com resultados para o seu negócio. E como nós estamos falando bastante sobre processos, vamos alinhar o nosso entendimento sobre o que é um processo. E para começar, vamos conceituar o que é um processo. E para isso nós vamos usar as definições de duas grandes organizações focadas tanto na qualidade quanto na gestão de processos. Primeiro, do pessoal da norma ISO. Processo é um conjunto de atividades relacionadas ou que interagem, que transforma entradas em resultados. E para completar isso, eu vou usar a definição, parte final da definição da SQ, da American Society for Quality, que diz que um processo ele vai levar à criação de produtos ou serviços. Então, se você olhar aqui a nossa definição, como que nós vamos trabalhar? Que processos são atividades relacionadas que transformam uma entrada em um produto ou serviço. Então, nós temos entradas que podem ser materiais, serviços, informações, qualquer recurso que o processo está recebendo, um conjunto de atividades desenvolvidas de forma relacionada que vão gerar um resultado, que também é um produto e serviço. Então, com base nisso, nós vamos trabalhar no nosso curso. E na forma como nós vamos praticar aqui, nós vamos relacionar essas atividades da seguinte forma: a quem executa essas atividades, a quem realmente está trabalhando para gerar essas transformações. Então, no meu exemplo aqui, eu tenho 3 entidades que estão participando do meu processo, que é um cliente, um atendente de caixa e um chapeiro. Eu estou falando, por exemplo, de uma hamburgueria servindo um cliente. Então, o meu processo aqui, o meu cliente faz um pedido, esse pedido é registrado, depois ele é produzido, depois ele é entregue ao meu cliente e esse cliente retira o pedido. Então, nessa visão muito simples, a gente entende esses componentes. Cada uma dessas caixinhas amarelas, vamos começar assim, é uma da atividade do processo, é uma etapa do meu processo, elas estão relacionadas e elas estão gerando um produto, transformando uma entrada. O que você vai fazer aqui, quando você olhar, fala, poxa, mas como que eu produzo o produto? Qual o nível de detalhe que eu tenho? Onde estão as entradas de material, né? Do pão, do hambúrguer ou do queijo? Então, tudo isso a gente vai tratar nesse processo de mapeamento. E no nosso trabalho, nós vamos definir algumas características que vão estar presentes no nosso mapeamento. Primeiro é que essas atividades consomem recurso. O tempo da equipe é um recurso. No exemplo que eu dei anteriormente da hamburgueria, o pão, a carne, queijo, o gás que ele usa na chapa, tudo isso são recursos que vão estar sendo transformados. Alguns vão estar presentes no mapeamento, quando for relevante, outros talvez a gente não precise entrar no nível de detalhe. O segundo é que quando a gente fala em gerar um produto, um serviço, né, um resultado, eu tenho que dar as condições que caracterizam o sucesso desse atingimento. Então, o que significa que o meu produto atingiu realmente sucesso? Ele atendeu plenamente o que o cliente queria, o padrão de qualidade, ele foi entregue no prazo? Será que questões como custo ou a eficiência do processo também entram nessa definição? Então, a gente vai passar por tudo isso no nosso entendimento. E no nosso caso aqui, eu estou fazendo um complemento, na verdade, isso fazia parte das definições mais antigas, mas eu vou trazer de volta aqui, que é o seguinte: o processo ele tem um caráter repetitivo. Então, no nosso foco aqui, nós vamos imaginar que o nosso processo se repete, né? Ele é refeito várias vezes. Então, como por exemplo, no caso da hamburgueria, eu atendo o cliente, faço vários dias, várias vezes
o mesmo produto ou com algumas variações está fazendo. Na forma atual de se definir, eu posso entender que eu estou fazendo um projeto, por exemplo, eu vou construir uma casa numa região muito especial e eu vou fazer um projeto que ele é único em si. Mas para conseguir fazer isso, eu posso fazer a definição de um processo de trabalho, por exemplo, como eu vou levar a matéria-prima, como as pessoas devem fazer a fundação. Então, tudo isso pode estar bem definido e implantado. E eu vou fazer essa casa uma única vez e ele não vai ser repetitivo. Por que, que eu vou adotar essa questão dele ser repetitivo? Pela questão da gente poder aplicar isso a um processo de melhoria, de evolução dos meus processos, onde, após mapear, eu posso usar isso, por exemplo, numa atividade de discussão com a equipe, identificar oportunidades de correção, incorporar tecnologias, e a cada vez que eu repito esse processo, eu posso fazendo ou uma melhoria contínua, ou então até melhorias radicais, transformadoras de grande impacto. Então, dentro do nosso foco, vamos usar esse conjunto de definições. Uma vez que nós entendemos o que é o processo, o que é então o resultado do mapeamento? Ou seja, o que é o mapa de processo? É uma representação visual do processo. Por exemplo, essa que eu estou mostrando aqui, que é o que você vai aprender ao longo desse curso. Tem vários componentes e esses componentes podem ser, logicamente, as atividades realizadas, porque essa é a essência do processo, mas também o que entra, o que sai, quais são os produtos internos gerados e os que vêm para dentro do processo de fora e o que são entregues aos clientes do processo, papéis e responsabilidades, ou seja, quem faz o quê e quem decide o quê dentro do processo, quais são os recursos críticos utilizados, dados, fatos, informações, o que é necessário para você concluir os objetivos do processo. E essa representação, fundamentalmente, uma vez feita, ela pode ser compartilhada com todos os envolvidos, todas as pessoas têm necessidade de conhecer e entender o processo, e utilizado cada uma dessas partes de diferentes formas, como nós já falamos, desde projetos de melhoria até na própria gestão do projeto você pode aplicar esse mapa de processo que você vai construir. Aqui nós temos alguns exemplos de mapeamento. Então, nessa figura que está aqui ao meu lado esquerdo, nós temos uma visão de uma aplicação do mapeamento junto com um projeto de melhoria. Aqui do meu lado direito, nós temos o quê? Uma equipe trabalhando no mapeamento. Então, esse, digamos assim, é o jeitão tanto do trabalho quanto do resultado que você pode desenvolver quando você está trabalhando presencialmente. E para concluir a nossa introdução, vamos alinhar o nosso objetivo aqui no treinamento, que é apresentar como você vai definir o processo a ser mapeado. Então, eu vou começar dando uma pequena introdução na aula e depois ao final do curso, quando você entender a dinâmica, eu vou falar inclusive como escolher o processo em relação ao seu grau de maturidade, depois como que você parte para processos, digamos assim, mais complexos, como você envolve a sua organização também nesse trabalho de mapeamento. Você vai ver, logicamente, todo o detalhe do que são os componentes do mapa e a técnica de mapeamento. O que nós não vamos discutir aqui, não é nosso objetivo, é a parte de modificação, ou seja, como que eu melhoro ou inovo num processo. Eu vou te dar dicas de como conectar isso com algumas metodologias que possivelmente você já conhece. Então, você vai poder usar esse conhecimento que você vai dominar aqui para potencializar essas técnicas. E outro ponto de vista é que a nossa representação não está conectada direta com, por exemplo, documentação de processo para sistemas normativos, exemplo que nós já comentamos até a das normas ISO. Então, você vai poder, a partir do seu mapeamento, fazer essas documentações de normas, procedimentos e até os próprios fluxos simplificados que essas normas carregam. Mas aqui nosso foco é fazer uma descrição que seja muito mais potente para você trabalhar no futuro. E para fixar bem o nosso aprendizado, eu preparei 2 estudos de caso para nós realizarmos a prática do que você vai aprender em cada das aulas ou grupos de aulas. O primeiro caso é o caso da venda de uma bicicleta esportiva.
E nós vamos fazer isso no mundo físico. Eu quero dizer que se vocês vão me ver colocando papel na parede, os post-its, fazer todo o trabalho de mapeamento, que você vai ter um dia a oportunidade de fazer quando você reunir uma equipe no mesmo lugar para discutir um processo. O segundo estudo de caso é o caso do atendimento ortopédico, onde nós vamos trabalhar no mundo virtual. Esses dois estudos de caso, o material que você precisa para entender, estão anexos aqui nessa aula e você pode usá-lo tanto para acompanhar os estudos de caso, quanto para depois, se você quiser repetir esse trabalho para fixar bem o seu estudo. Então, como é que vai funcionar? No começo das aulas, eu vou apresentar o estudo de caso da venda da bicicleta. Então, vocês vão ver as filmagens de eu colocando o papel na parede, colocando os post-its, interagindo. Eu fiz isso de maneira bastante acelerada. Para quê? Para você realmente, antes de entrar na teoria, entendendo questão prática, né, do que você vai ter que realizar. Então, quando eu falar das componentes, ou do post-it amarelo, ou de colocar a linha de fluxo, você já vai ter visto isso. Então, uma vez que você passe pela essa breve introdução à teoria, depois você vai ter uma aula extra com o estudo de caso do atendimento, onde a gente vai fazer aquele mesmo módulo que você acabou de aprender no mundo virtual. Então, com isso, você vai poder ter a chance de começar com a prática, passar pelo conceito e concluir com a prática. Então, a partir de agora, vamos ao nosso curso.